Aí vem o que você estava falando, a questão da engrenagem. Aí o cara fala assim, o cara que eu estou falando, o empreendedor. Aí o fulano está fazendo o sistema de entrega, eu também vou fazer. Mas não tem uma noção, né, logística realmente de como fazer. Sim. E aí, como é que o consultor realmente repassa essa engrenagem para dizer assim, opa, calma aí, está faltando uma peça para que essa engrenagem aqui possa ser feita. Como você chega para o empresário e mostra que não é do jeito que ele está pensando, é de uma outra maneira. Tem que pegar essa peça, colocar aqui e tal. Como você exemplifica? Ou pode executar? Quando a gente fala do delivery, a gente está falando de uma nova estratégia de atendimento, né? Uma estratégia nova de alcançar o consumidor, né? Existe mais um canal, né? Faz parte ali da estratégia que a gente chama de omnichannel, né? Os diversos canais que O formam. omnichannel. Exatamente. O que acontece, Maciel? Muitas das vezes é uma realidade muito comum a empresa no offline, ou seja, fora do digital, ela não tem nenhum canal digital para atender o cliente dela. Só no offline, ali na realidade offline, ela já não tem os seus processos todos enxutozinhos, já não funciona assim, tudo direitinho como deveria ser, né? Aí o que acontece? Vem tentar incrementar uma ferramenta digital que precisa, é extremamente necessário, né? É a nova realidade, né? É o que a pandemia trouxe de maior ensinamento, né? É que as empresas precisam se reinventar e a reinvenção passa pelo digital, não dá para ser por outro caminho, né? Então, o que acontece? No offline, muitas empresas já não têm ainda os seus processos bem enxutos, funcionando redondinho lá, os seus departamentos estabelecidos, né? A coisa rodando direitinho. Então, vem tentar incrementar a questão digital, é mais um trabalho e se não tiver ainda, se não tiver o trabalho offline dele já funcionando direito, ele não vai conseguir desempenhar um bom serviço ali no online, né? Então, você perguntou, a pergunta foi como é que a Deixa eu gente só vai... aproveitar o teu gancho, que você falou importante, porque a pessoa não tem essa noção, mas vamos falar aqui do Aracati, do litoral leste do estado do Ceará, região litorânea, né? Interior, 150, 180 quilômetros da capital cearense. Temos muitas informações, não só da nossa capital, mas de todo o país, porque nós temos aqui a palma da nossa mão, um aparelho celular, onde você se conecta com o mundo. Mas, enfim, eu desejo estar implementando a questão do delivery, mas existe aquele empresário, já o arcaico, daquela velha metodologia, onde o avô tem um celular por ter o celular simplesmente para dizer alô ou simplesmente para dizer faça isso, isso e aquilo. Pronto, só para mandar. Mas ver uma questão na rede social, enviar uma mensagem, ver um documento, pagar um boleto, acessar a sua conta digital, ver o que foi que entrou através da sua conta digital, da empresa, né? Então, como pessoa jurídica, ele não consegue. Aí passa para o seu filho. Aí do filho passa para um neto. E essa metodologia do neto, que é o novo normal de 2021, esse neto ele tem uma faixa etária de 18 anos. O pai também desse jeito, só ali atrás do balcão esperando que o cliente venha. Então, porque acontece muito isso aí. Então, essa resistência, como você fala, isso é tradicional da nossa cultura, né? E isso aí pesa muito, principalmente quando você diz assim, então vamos implementar o novo, mas vai implementar para o patriarca, que é o avô do pai, para chegar ao filho, isso, o neto, e será que o neto vai ter essa visão mesmo, ou não vai ter essa visão?
Você está Aham. entendendo esse meu ponto de vista? Estou. A gente conversou em off Uhum. um pouco sobre esse assunto, né? E eu disse que é muito compreensível assim a gente ver a resistência dos empresários à modernidade, né? Ao digital, né? Por quê? Porque a grande maioria dos negócios, dos empresários, se desenvolveram com essas metodologias próprias, né? E funcionou para eles. É difícil inculcar que pode ter um funcionamento melhor, né? Com a modernidade não vem para atrapalhar, né? As tecnologias vêm para incrementar aquilo que já existe, né? Nessa situação específica, você falou quando passa de geração para geração, né? Isso. Até chegar, por exemplo, num neto lá, um rapaz de 18 anos, que aí ele já tem uma percepção maior, uma sensibilidade maior para essas questões tecnológicas, para questões de profissionalização da gestão. É preciso administrar muito bem isso, porque senão vai haver um conflito ali de modelos de gestão, né? Então, quem está lá à frente, os empresários, eles precisam definir qual é o modelo de administração que a gente vai ter, né? Porque se é o avô, né, que vai estar lá, ele vai fazer do jeito dele, né? E daí o neto vai querer fazer do jeito dele, e a gente vai entrar naquele conflito de modelos de administração, né? Você falou uma coisa, que é essa nova gerações. Eu certa vez estava visitando um estabelecimento com um colega meu na parte comercial de uma determinada distribuidora e estávamos lanchando ali na praça de alimentação. E ele ficou muito curioso com a questão de pagamento, forma de pagamento daquela empresa. Sim. Aí eu falei, olha, isso aí é o tradicional do interior. O Uhum. pessoal vendia no fiado, antigamente, pela ponta, pelo fio do bigode, né? Sim. Não tinha isso? Isso é Sim. tempo do meu avô. Então, Aham. aí, só que o gestor dessa empresa, da qual eu estava conversando com esse meu parceiro, era do tempo da caderneta, Sim. né? Do tempo da caderneta. E essa caderneta, a pessoa veio a falecer, né? Quem assumiu a caderneta foi o filho santo para o neto, a neta, né? A nova Sim. geração. Sim. E essa nova geração foi que ocorreu. É, que foi que ocorreu? Manteve-se. Só que a forma de fazer a caderneta diferenciou. Como assim? Não era mais na caderneta, era no boleto, né? Era no boleto. Já Tinha um avançou um cartão, pouquinho, né? tem um cartão, mas aquele crédito ainda é do avô, Sim. ainda é do avô. E Uhum. essa empresa permanece hoje com muito crédito devido a dar esse crédito para o cliente, né? E conseguir manter várias gerações daquele mesmo estabelecimento. Mas ela viu que existem várias concorrências, né? O mercado abriu, está aí, várias concorrências. E aí, cartão de crédito tem diversos para. Na hora que seu nome não estiver sujo, né, no SPC do Serasa, você pegou o seu cartão, já começa a fazer uma compra ali, de imediato. Tem um Sim. atendimento que diferencia muito isso. Eu bato muito nisso, até porque sou na área do marketing. Eu digo, ó, atendimento é essencial. Sim. Se não tiver É, o essenciamento, aí vem com a sua pessoa, a gestão de pessoas para que isso possa dar certo. a minha esposa estava, a gente falando nesse contexto da digitalização, né, das empresas abrirem novos canais de contato com os consumidores, né, os clientes, e ela citou uma situação que cabe muito bem nessa questão do novo normal, né? Porque o Uhum. que é o novo normal? É as empresas conhecerem que as pessoas estão mais tempo em casa, né? As pessoas estão mais tempo na frente das telas dos computadores, né? As pessoas estão mais tempo nas telas dos smartphones, né? Depois você vai dizer
quanto de audiência tem aqui, né, Marcel? Uhum. E ela disse, não é só isso, né? Não é só as empresas irem para o digital, mas eu percebi que algumas empresas até mudaram a maneira de atender no digital. Se tornou uma humana, mas sem os mecânicos, né? Então ela teve essa percepção, né? Verdade, verdade. Até porque quando hoje se fala nessa questão aquela mesma mesmice. E aí, estava até comentando, não só com você, mas com outros colegas, existe a questão da prostituição profissional. Sim. A empresa diz assim, não, tem a minha filha aqui, tem o meu filho, tem um colaborador aqui, ele pega e vai fazer isso aqui para mim. Então, acha que por a pessoa ter um certo contato, uma certa habilidade com o celular, acha que aquilo dali já está perfeito para desenvolver o marketing da empresa. Eu me recordo certa vez de estar no centro da cidade e eu conversando com um amigo e ele me perguntou como eu poderia ajudá-lo a desenvolver o projeto dele. Eu falei, olha, eu trabalho de acordo com o seu orçamento real. O que é o seu orçamento real? É dentro da sua possibilidade financeira. Porque eu desejo que você permaneça a desenvolver um trabalho comigo, não só agora, nesse exato momento que você está me solicitando. Não é só para essa semana, não é só 15 dias, um mês. Eu desejo desenvolver um trabalho para você os 365 dias do ano. Então, lembre-se, você que é empresário, é autônomo, os 365 dias do ano tem datas sazonais. O que são datas sazonais? Tem sempre uma comemoração. Né? E existe a oscilação. Tem período que serão, dependendo do seu negócio, você pode atender mais um público masculino e outro mais um público feminino. Outubro foi o Outubro Rosa, por exemplo. Né? Agora estamos no Novembro Azul, um mês direcionado para os homens. Mas você não percebe em determinados setores do comércio uma campanha publicitária voltada para o homem. Mas não é só para a questão da saúde masculina. Mesmo aquela empresa, vamos falar de um laboratório, de um hospital, de uma clínica, que possa pegar esse público masculino. Só fala Novembro Azul, Novembro Azul, Novembro Azul, mas não tem uma campanha, não tem aquele. Só visou o público-alvo, mas não tem um objetivo final. É de puxar o público-alvo para consumir o meu produto. Você está entendendo? O que falta muito nesse novo normal, principalmente dos empreendedores, é entender a sistemática de como funciona o marketing, né, digital. Né? Não é só o marketing digital, não é porque está. Nós estamos fazendo marketing digital. Você aí, gestor, eu aqui, gestor de marketing, estamos fazendo a nossa parte. Hoje pode não ter aquela audiência, mas amanhã você vai baixar o teu vídeo, você vai colocar no teu canal e o teu público vai acessar, então vai entender o que nós estamos conversando. Então, é uma sazonalidade de audiência. Hoje uma audiência aberta, amanhã uma audiência fechada. Dentro desse novo normal, Marcel, eu pesquisei alguns exemplos de empresas muito conhecidas, mas também pequenos negócios. E como foi que elas se adaptaram, como foi que elas pivotaram, a gente falou desse termo ontem, né? Como foi que elas giraram a direção do negócio delas para se readaptar, né? Aí eu peguei o primeiro caso da MRV Engenharia, né? Aí a gente vai pensar, rapaz, uma empresa de engenharia, como é que essa empresa botou os pedreiros, os engenheiros para ir trabalhar na internet, né? Porque o grande desafio da questão de ir para o digital é como é que eu vou, como é que o meu negócio vai se encaixar no digital, né? O que é que eu tenho que fazer? É um aplicativo? É um site? É abrir o canal? O que é que a minha empresa, o meu negócio
individualmente precisa fazer, né? Então, eu peguei esses exemplos, por exemplo, a MRV em engenharia, ela digitalizou todo o processo de compra dos apartamentos dela, desde a escolha do apartamento, o envio de documentação, o acompanhamento da obra, tudo isso é feito pelos meios digitais, por uma ferramenta que ela desenvolveu, e aí deve ter o WhatsApp também, mas ela deve ter desenvolvido uma plataforma própria dela para isso, né? Então, Sim. se reinventou, e de 2019 para 2020, lembrando que 2020 a gente pode dizer que foi o auge da pandemia, de 2019 para 2020, ela teve um aumento da receita dela, do resultado, de 20%. Mas por quê? Porque se reinventou, porque não ficou parado, né? Sim. Um outro exemplo de uma empresa muito conhecida é a Magazine Luiza, né? Esses exemplos, por exemplo, aí... O projeto do Parceiro Magalu, eu acho que todo mundo conhece, né? Que é aquele... Tem vários conhecidos aqui do Aracati que são parceiros do Magalu. Exatamente. Aquele projeto ali, ele tinha um prazo de 5 meses para ser implementado antes da pandemia. Quando a pandemia estourou, em 5 dias, o CEO da Magazine disse: a gente vai botar para rodar. Sabe que vai ter instabilidade, mas a gente precisa botar para rodar, né? Uhum. E com isso foi uma ferramenta tanto bom para eles, claro, né? Mas também de muito suporte, muita ajuda para muitos pequenos empresários, varejistas, porque a lógica ali do Parceiro Magalu é que você tem acesso à plataforma do Magazine Luiza, a todo o leque de clientes que ele tem, e você pode vender tanto os seus produtos lá na plataforma, como você pode vender os produtos do Magazine Luiza, né? Então, esse é o segundo exemplo. Aí, mas é só empresa multinacional, né? É só empresa multibilionária, né, que faz isso. E não é. Aí eu pesquisei um caso do seu senhor de 87 anos. O negócio dele era vender caldo de cana numa beira de estrada, né? Aí estoura a pandemia, Marcel, vende caldo de cana para quem? Só para os cachorros, né? Era um pessoal que podia comprar. E o neto dele teve a ideia de fazer um anúncio na internet do caldo de cana do avô dele. Neto Kevin, acho que é o nome do adolescente de 18 anos. Aí ele teve a sacada de dizer: olha, você vai comprar o caldo de cana, mas diga que você viu nesse anúncio aqui. Aí tem um código lá para ele, né? Se você for lá e comprar o caldo de cana com esse código aqui, dizendo que viu na internet, você vai ganhar o que a gente chama aqui no Ceará. Eu estou falando do Ceará porque o Marcelo disse que tem audiência aí em todo lugar do Brasil, né, Marcelo? Se você for... Só para te aproveitar o gancho, a TV Aracati, onde nós estamos desenvolvendo o nosso podcast Conectados 360, nós estamos nos principais IPTV do Brasil. Então, atinge todos os estados da nossa federação e também parte da Ásia e também parte da Europa, com o sistema de IPTV da grade da TV Aracati. E para você que deseja estar acompanhando um pouco mais o nosso podcast, acessar e ouvir um pouco melhor, conhecer aqui um pouco do trabalho do gestor aqui, consultor empresarial Itamamaia, além dos contatos do mesmo, vamos ter reprises diariamente, né? De segunda a sexta-feira, pela madrugada. Então, pela madrugada, você pode acompanhar novamente o nosso bate-papo. Isso com os nossos programas autorais, né? Os próprios programas. Carlos, mas é toda madrugada, a partir de que horas? Né? Tipo, segunda-feira, vai começar de meia-noite a 1h da manhã. Na terça-feira, de 1 às 2, então, horários intercalados. E no domingo, propriamente dito, né, a nossa reprise para o final de semana, a partir das 14 horas. Onde você acessa esse nosso podcast?
na tvaracati.com.br, a partir das 14 horas, no domingo. Então, esse bate-papo com o consultor empresarial, com dicas valiosíssimas e com ideias e sacadas bacanas para que a gente possa entender um pouco mais dessa logística desse novo momento de pandemia. Pode concluir, Tamar, desculpa. História lá do Seu Bacana, né? O apelido dele é Senhor Bacana, né? 87 anos. Aí o Neto disse, no anúncio que ele fez, se você vai lá e compra o caldo de cana, diz que viu aqui na internet, ele deve ter dado um código lá, você vai ganhar, que aqui no Ceará a gente chama de chorinho, né? Você vai ganhar um pouquinho a mais daquela quantidade normal, né? E o Neto lá conta nesse artigo que eles tiveram, Maciel, um salto de 1.200% no faturamento deles, né? Por quê? Porque eles abriram novos canais, né? Eles viram que tem que se reinventar, né? Que tem que procurar novas estratégias de comunicação, de alcançar o consumidor, né? Então, não é só empresa grande. Aí eu repito aquilo que eu falei no início, né? Eu comecei dizendo, o grande desafio é saber como é que o meu negócio, o meu mercadinho, ou a minha padaria, né? Ou o meu frigorífico, como é que eu vou me posicionar nesse mercado digital? O que eu preciso fazer para abrir canais de comunicação com o meu consumidor e para abrir canais de comunicação dele comigo, né? Aí, cada caso é um caso, né? Cada caso precisa ser estudado, planejado, para poder implementar, né, as estratégias. Verdade. E você citou muito bem, dando um exemplo da questão cultural. O caldo de cana, né? O qual é tradicional no interior, né? Não só no litoral, mas em todas as cidades aqui no interior. Você encontra alguém que vende caldo de cana. E quando não é um caldo de cana, vem outros produtos que a gente encontra que são tradicionais. E a maioria desse público ainda travou no tempo. Mas por quê? Essa falta de percepção de negócio. Essa falta de percepção de negócio. E falando em percepção de negócio, aproveitar o gancho, vamos dar um exemplo aqui. Eu gostaria que você desse um exemplo hoje. Você, como consultor, como você daria uma consultoria para o empreendedor que está aí do outro lado da tela, seja assistindo através do nosso aplicativo da TV Aracati, né? Ou seja no nosso site, ou seja através das rádios, pessoal das igrejas, porque até mesmo as igrejas, independente do seu credo, né, também existe a questão do marketing, existe a questão de se recolocar para o seu público. Hoje você, Itamar, pegando uma empresa, você pode citar aí um exemplo seu, tal qualquer, mas como você faria o passo a passo para que ele possa se recolocar durante esse momento de pandemia? Né? Eu gostaria de saber como você daria, são 9 horas, 16 minutos, gostaria que você fizesse uma retrospectiva rápida do que você poderia pegar um jovem empreendedor, uma empresa antiga também, né? Como você faria, passo a passo? Ok. É muito bom lembrar aquilo que a gente falou anteriormente, né? Para que uma empresa ela possa ir para o digital, para o mercado digital, necessariamente o offline dela, o mundo real, digamos assim, né, precisa estar funcionando bem. Nesse sentido, a gente pode dizer que a empresa ela já conhece o mercado de atuação dela, ela já conhece o produto. Então, eu estou dizendo já o que eu faria, né? Uhum. Ele precisaria... Você como consultor, pegando um empreendedor, isso, seja exatamente. Ele um antigo, alguém que deseja empreender. Isso, porque o que acontece? Existe o digital e o novo normal tá no digital. Só que só vai funcionar no digital se o offline já tiver
funcionando bem. Se o offline de um negócio não funcionar direitinho, os processos deles, as rotinas, se a empresa ainda não conhece o que motiva os seus funcionários e o que desmotiva os funcionários, para que ela possa, aí então, começar a trabalhar a questão do desenvolvimento dessas pessoas. Lembra, a gente citou o Steve Jobs falando, né? As maiores Sim. coisas que eu conquistei no mundo dos negócios, eu conquistei com outras pessoas, né? Ninguém conquista nada nos negócios sozinhos. Então, essa questão do desenvolvimento das pessoas, a questão dos indicadores, será que essa empresa ela já conhece o que acontece com a sua empresa, os resultados que ela dá, ela já tem ferramentas para mensurar tudo isso, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa ver no offline, se está tudo enxutozinho e funcionando, para que, a partir daí, ela possa, sim, se lançar no digital. Porque, se não for assim, Marcel, sabe o que vai acontecer? Vamos uma situação hipotética, vamos dizer que essa empresa, hoje, ela tem ali uma gama de clientes que dá um número, sei lá, de 500 clientes, né, 1.000 clientes. Então, ela vai para o digital, ela vai abarcar o Brasil todo. Se ela tinha 500 clientes ali na sua base de dados, ela vai poder agora alcançar um número quase que indeterminado, né? A gente não tem como mensurar isso, mas vai elevar de uma maneira muito substancial o número de clientes. E se aumenta o número de clientes, aumenta o número de processos, aumenta o número de atividades que tem que fazer. Se já não estava funcionando bem no offline, quando ele começar a receber mais demanda da internet, vai virar um caos que ele não vai conseguir dominar, né? Ele não vai conseguir administrar. Mas é verdade, justamente isso que você está falando, o Itamar, realmente é verdade. A pessoa, muitas vezes, o empreendedor, quando ele só pensa, só tem aquela ideia, ou tem como base, vamos aqui um outro exemplo claro, são 9. A internet hoje realmente está maravilhosa, viu? Ela está oscilando bastante. O Para pessoal da mim, produção. eu estou te ouvindo bem aqui, não teve. Tá O pessoal bem. da produção está me falando que está tendo uma oscilação aqui, tanto na sua, na minha e na central também está tendo uma oscilação. Mas, enfim. Faz parte do novo normal. Faz parte do novo normal, né? Eu gostaria muito de agradecer a você que está agora nos assistindo através do IPTV da TV Aracati. Nosso muito boa noite. Espero que você assista às nossas reprises, não só nas nossas redes sociais, do Conectados, mas também na rede social do Itamar, né? Itamar, e da própria TV Aracati. Mas, enfim, aproveitar o seu gancho de informar que não adianta seguir modismo, porque muitos seguem modismo. E modismo, você sabe que é temporário. Sim. Então, o que é temporário, fica temporário. É só aquele momento, ponto final. Passou essa moda, você vai ter que se reinventar novamente. É diferente de você ter uma marca sólida, um serviço de credibilidade, um atendimento e logística para o seu público. Se você não tiver essas ferramentas, eu falo na segmentação do marketing, que eu creio que bate também em comum com a questão de pessoal. É isso, Itamar? Sim, sim. Quando a gente fala do novo normal, Marcelo, talvez assim, a gente fala de tecnologia, de internet, de redes sociais, né, de aplicativos, de sites. Talvez o pessoal que tenha mais resistência se assuste com isso porque é novidade, né? Mas, na verdade, são só ferramentas, são só estratégias novas para fazer aquilo que a empresa já faz, né? A empresa não vai mudar o seu comportamento, né?
essencialmente uma empresa, ela supre as necessidades de outras pessoas, né? Ela resolve problemas que outras pessoas têm, né? Eu preciso de um calçado, tem uma empresa que me oferece aquele serviço e resolve esse problema para mim, né, Marcelo? Isso. Tem pessoas ou negócios que precisam de publicidade, de fazer propaganda, de trabalhar o marketing. Tem outras pessoas, tem profissionais como a empresa do Maciel, que resolve essa necessidade para as outras empresas, para as pessoas. Então, isso é o arroz com feijão, né, Marcel? Então, Sim. fazer o arroz com feijão bem feito é essencial. Então, quando a gente fala do digital, são só novas estratégias para continuar a fazer o arroz com feijão, para continuar entregando o produto bem feito, né? Para continuar entregando o serviço com compromisso, com pontualidade, né? Então, não tem, assim, nesse sentido, não muda nada, né? Às 21h e 23 minutos, você falou algo interessante, que é sobre a questão de pessoas. E eu me recordei dessa parte de gestão de pessoas que você desenvolve a consultoria. Muitos empresários têm um corpo de colaboradores, pequeno, médio, até grande, de colaboradores, mas perde muitas vezes aquele funcionário que realmente é uma peça essencial na sua empresa, né, para dar espaço para uma outra pessoa testar aquela função, sendo que dentro da sua prata de casa tem aquele funcionário que realmente é um líder diante dos demais, né, e que realmente sabe desempenhar esse trabalho. Como é feito essa questão de gestão de pessoas, de liderança dentro de uma empresa? Como empresário, como você, como consultor, pode resolver essa questão? Os 3 fundamentos da gestão de pessoas basicamente você atrair pessoas, que é o processo de você trazer pessoas que potencialmente podem contribuir com o crescimento da sua empresa, podem contribuir com a sua cultura, podem contribuir com as estratégias que você está traçando. O primeiro fundamento é esse, é atrair pessoas para cá. O segundo é manter pessoas, né? Às vezes, a gente tem bons profissionais dentro da nossa casa, você acabou de falar, né? Mas não reconhece esses bons profissionais e outras pessoas de fora reconhecem, né? Essa semana eu estava assistindo um vídeo do Marcos Freitas, né? Marcos Freitas é um profissional da área digital que trabalha muito bem a questão de vendas. E um cliente dele perguntou para ele, né? Só, eu tinha um funcionário e eu achava que ele não era bom, mas agora que ele saiu, eu estou vendo que ele faz falta. Sentiu a falta. Sentiu a falta. Aí ele disse, a pergunta do cliente foi, eu vou atrás dele ou é errado, né? Ou eu não vou atrás dele, né? Aí o Marcos disse, errado é você ter orgulho de não reconhecer o seu erro, né? Uma das coisas muito importantes na questão da gestão de pessoas é reconhecer o papel que as pessoas têm dentro das empresas, né? Porque muitas das vezes, e não são poucas, muitas das vezes, o funcionário que está lá, que às vezes a gente não dá nada para ele entende em certo aspecto, né? Aqui eu estou falando, frisando muito bem isso. Ele entende em certo aspecto muito mais do que o dono da empresa ou do que um gerente, mas a voz dele é negligenciada, né? Então, faz parte da gestão de pessoas envolver as pessoas na administração do negócio. Porque se eu quero o melhor para a empresa que eu administro, eu preciso saber, entender, conhecer o que a minha empresa precisa. E se tem pessoas, são os colaboradores, os funcionários da empresa que entendem, então eu tenho que ir nele. Eu tenho que contar com a participação dele, né? E esquecer aquela coisa antiga,
aquela percepção antiga de que só o empresário entende do negócio dele, né? É uma visão equivocada, né? Eu entendo dessa maneira. E a terceira parte lá, Marcelo, para terminar o raciocínio, né? O terceiro fundamento da gestão de pessoas é você desenvolver as pessoas, né? É você investir nas pessoas. Você atrai, você retém e você desenvolve as pessoas. Para que elas possam fazer, Marcelo, o que você não sabe fazer, você não confia que outras pessoas façam, né? Então, tem que capacitar, tem que desenvolver. A ideia do empresário mesmo, de verdade, é ele organizar um negócio, conhecer, ter os instrumentos para entregar na mão de outras pessoas e administrar somente. Ele conhecer o que está acontecendo e fundar outro negócio, outra filial, né? Ou um segmento diferente. A ideia que a gente tem, assim, dos grandes empresários, na verdade, o que acontece é isso, né? Eles fundam uma filial aqui, profissionalizam tudo, tem as ferramentas, tem as metodologias para que eles possam entender o que está acontecendo nos negócios. Existe uma frase que a gente fala em relação a finanças, né? A quem cuida ali das finanças, que você não precisa confiar, você precisa conferir. Então, para conferir você tem uma ferramenta. E se a pessoa tentar fazer alguma coisa errada, você vai saber que está errado. Então, não precisa confiar, precisa conferir, né? Para conferir, tem que profissionalizar. Para profissionalizar, precisa desenvolver as pessoas, precisa capacitar as pessoas a conhecerem as metodologias, a conhecerem os instrumentos, a conhecerem as ferramentas. E essas pessoas que você desenvolveu, elas vão prestar contas do negócio que ela está administrando para o empresário. Sim, aproveitar o teu gancho e falar sobre capacitação de pessoas e valorização do profissional dentro de determinadas empresas. Eu vejo isso muito claramente nesse nosso cotidiano aqui no interior, né, no nosso litoral, o aumento de farmácias. Aí você vê a farmácia tradicional lá atrás, naquele mesmo cantinho, com aquelas mesmas pessoas, o mesmo modo operante. Outras farmácias vêm com uma jovialidade, novas tendências de atendimento de mercado, produtos que são essenciais para o seu público, né? E as vantagens que o cliente vai ter ao chegar lá, de encontrar a variedade. Além disso, como você falou, a questão de apostar, né? Eu digo apostar porque se o seu funcionário, o seu colaborador já está na empresa, conhece a sua sistemática e ele é uma liderança e ele tem essa capacidade, né, de influenciar, de gerir determinada parte do seu negócio, do seu segmento, você, então, como empresário, você bem citou, né, e bem colocadas as palavras, de olhar com um olhar futuro, uma visão futura, eu vou profissionalizar. Não é só simplesmente porque eu digo porque já passei muito por isso na época quando eu trabalhava com a CLT. O cara dizer, você é formado em quê? Você é especialista em quê? Nem especialista. Você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, mas a empresa não te dá, né, recursos ou a valorização necessária para que eu possa crescer e desenvolver lá dentro, até mesmo para ela ganhar, né? O que falta muito hoje na visão empresarial é simplesmente essa. Ele quer pegar o pronto, quer pegar o todo, mas ele não investe também na sua base, nos seus profissionais. Sim. Aproveitando o nosso tema principal, né, do novo normal, das tecnologias, né? Hoje já existem muitas plataformas que auxiliam os empresários, os gestores, a acompanharem a situação da sua empresa, as finanças, os processos organizacionais, acompanhar de maneira remota. Plataformas que vão mostrar o que
que está acontecendo no fluxo de caixa dele ali agora? Hoje, em pleno dia 18 do mês, qual é o resultado que a minha empresa está dando, sem que necessariamente o empresário precise estar lá fisicamente na empresa, né? Sim. Agora, isso se faz com profissionalização da gestão, né? Isso Verdade. se faz com a compreensão, a sensibilidade de LOGO. LOGOS, né? S. Logos. O que é logo de logomarca, né? Tem a ver. O logos é aquela palavra grega que faz referência ao conhecimento, né? Então, por isso eu escolhi esse nome, porque é o que a gente quer, é o que a gente, nossa missão, né? A missão da Logos Empresarial, a minha missão como consultor empresarial é levar mais conhecimento, né, para os empresários, para auxiliá-los a profissionalizar mais a gestão dos seus negócios, e profissionalizando mais